Quanto custa abrir uma holding? É uma pergunta muito comum, garanto que toda a família, o patriarca, a matriarca, vai lá no Google, né, no seu celular, no seu computador e pesquisa como abrir uma holding, quanto custa abrir uma holding, o que é uma holding. É muito comum essas perguntas, tenho certeza. E eu vou falar para vocês que holding pode custar R$ 8.000 ou mais. Já tive casos aqui em que nós trabalhamos com a constituição de uma holding patrimonial e nela teve ali os custos de apenas 8.000. E por que apenas 8.000? Porque tem casos aí que envolve junta comercial, o trabalho do contador, o trabalho do advogado, o registro de imóveis, às vezes imposto de renda, às vezes ITBI, às vezes ITCMD. Então tem muita coisa envolvida, muito investimento envolvido, mas claro, sempre tem em contrapartida uma economia tributária. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu sou Juliano, sou contador especialista em holding, trabalho executando projetos de holding e também ensinando na prática os parceiros, contadores e advogados que querem aprender e querem atender os clientes sobre holding, beleza? Mas bora lá, vamos trazer os exemplos sem muita enrolação. Esse caso que eu falei para vocês que custou R$ 8.000 foi um caso em que criamos uma holding patrimonial ou pensando na economia tributária do aluguel. Então, teve ali dois imóveis que foram incluídos, foram integralizados na empresa. Antes, a pessoa pagava o imposto de renda desses dois imóveis que tinha ali galpões alugados, pagava imposto de renda sobre 27,5% e agora está pagando 11,33%. Então, essa economia gerada valeu a pena o investimento, que no caso foi ali 8.000 e poucos reais que ele gastou naquela situação. Esse é um dos exemplos. Tem exemplos, por exemplo, que o investimento foi lá na casa dos R$ 90.000. Mas, para investir esses R$ 90.000, teve uma economia tributária de TCMD, daquele projeto, que gerou uma economia, salvo engano, 379, R$ 380.000. Ou seja, uma baita economia tributária. Teve ali também o planejamento, a sucessão, né, naquele projeto, ainda está em andamento, né, porque a sucessão é sempre um constante, sempre tem reuniões para serem analisadas, mas naquele primeiro momento teve essa economia bem substancial, em relação ao ITCMD. Outro exemplo, que custou ali na casa dos 25, R$ 26.000. Só uma holding patrimonial onde ainda não teve a sucessão. Nessa holding patrimonial foi integralizado alguns terrenos. Desses terrenos, um terreno foi permutado. Dessa permuta originou uma venda e dessa venda teve aí uma economia tributária na casa aí dos 165, R$ 167.000 de imposto de renda, de imposto sobre a venda do imóvel que originou da permuta. Então, esses são alguns exemplos do quanto se gasta, do quanto se investe, mas também já trazendo para vocês alguns exemplos da economia tributária que gerou. Então, claro que a holding é um planejamento, a holding é algo que precisa ser muito bem pensado, analisado, é um mecanismo de sucessão, não é o único, mas é um mecanismo de sucessão, é uma economia tributária, é um mecanismo de economia tributária, é um mecanismo de proteção patrimonial, mas cada caso, cada situação, nós vamos avaliar sempre qual é o investimento e qual é a economia tributária, qual é o investimento e qual é a finalidade que aquela família quer com aquela empresa. Às vezes querem mais sucessão do que economia tributária, mas, claro, a gente sempre trabalha com o conjunto, com economia, proteção, sucessão, estrutura de negócios, o máximo possível, trazendo o maior benefício possível para as famílias. Seja um cliente meu, ou seja um cliente de um contador ou advogado parceiro, nós vamos sempre trabalhar com esse pensamento de gerar economia para valer a pena esse investimento. Beleza? Então, trazendo para vocês alguns exemplos de quanto se investe e qual a economia tributária, porque eu tenho certeza que muitos perguntam isso no Google e querem essa resposta. Não tem resposta líquida e certa para cada caso, não vai ter um valor, eu tenho 5 imóveis, custa tanto, eu tenho 10 imóveis, custa tanto. Não tem. É cada caso, cada situação a gente vai avaliar, mas eu tenho certeza que alguns exemplos que eu dei aqui te ajudam, né, te dão uma luz sobre quais valores podem ser necessários de investimento na constituição, no projeto de uma holding. Beleza, galera? Espero que seja útil esse vídeo. Se te interessou, se é bacana, se às vezes algum amigo te perguntou, por favor, encaminha para que eles possam também ter esse conhecimento.
Valeu, até a próxima.